A violência urbana deixa marcas no corpo e na mente. Na hora eu senti um tiro em mim, que eu disse, atiraram em mim. Uma mulher baleada dentro de uma agência bancária em Pernambuco consegue aumentar na justiça o valor da indenização. Crime ambiental. A extração irregular de areia das praias brasileiras. Aqui a gente pode ver máquinas, caminhões, escavadeiras, até mesmo carroças retirando o resíduo, né, para utilizar como aterro, mas de dentro de uma área de preservação permanente, que são as dunas interiores. No Rio Grande do Sul, um homem foi condenado a pagar mais de R$120 mil por retirar areia de uma praia do litoral norte do estado. O tempo passa, mas no trabalho, o preconceito contra tatuagens aparentes permanece. Tanto que quando as pessoas vinham para fazer tatuagem na mão, no rosto, no pescoço, muitas vezes eu recusei de fazer. Pô, você tem certeza que você vai fazer uma tatuagem na mão é um lugar que mesmo que você esteja de terno, você não vai conseguir cobrir. Então, só se você estiver usando luva. Então, você tem certeza disso? Não quer fazer em outro lugar? Muitas das vezes a gente recusou de fazer. No Rio de Janeiro, um candidato teve que entrar na justiça para participar de um concurso público da Marinha. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Retirar areia da praia para uso particular é crime. E a extração ilegal é mais comum do que se pensa. No sul do país, um homem foi condenado a pagar mais de R$120 mil por retirar areia da praia de Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. Nessa época do ano, o litoral gaúcho fica assim, vazio. Pouca gente sai de casa para caminhar à beira-mar. Movimento na faixa de areia, só mesmo perto das dunas. Não é difícil encontrar pontos onde o meio ambiente não é respeitado. E nesses casos, a ação é criminosa. Nossa equipe fez uma inspeção no município gaúcho de Cidreira, na companhia de um biólogo. Nós estamos bem no começo do perímetro urbano da praia de Cidreira, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. E bem aqui na beira da estrada, no começo da cidade, a gente pode ver marcas aqui na areia de caminhões, onde a gente encontra um exemplo clássico de retirada irregular de areia, não é isso, biólogo? Exatamente. Aqui a gente pode ver máquinas, caminhões, escavadeiras, até mesmo carroças retirando o resíduo, né, para utilizar como aterro, mas de dentro de uma área de preservação permanente, que são as dunas interiores. Comerciante há mais de 10 anos no local, seu José é testemunha desse tipo de ação. Então retirando. Deu uma parada agora, depois que a prefeitura notificou, né? Mas como tu vê, né, tem marca aí. Acontece, eu acho que a semana já tiraram, não sei exatamente qual dia. Em Cidreira, por exemplo, apenas esta jazida tem licença da Fundação Estadual de Proteção Ambiental para a retirada de minerais do solo. O empreendedor, ele que deseja ter acesso a esse recurso mineral para fazer o comércio, elabora um projeto através de uma área já autorizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. E aí este projeto, que tem a característica da área, as peculiaridades do meio ambiente, da flora, da fauna, a composição do solo, a composição geológica, todos esses profissionais da área ambiental, eles vão elaborar um projeto para o empreendedor a fim de ser licenciado de acordo com as normas legais e normas ambientais para fazer a exploração desse recurso. Quem não obedece às regras de exploração de recursos minerais prevista na Lei 7.805 de 1989 pode ser condenado. Foi o que aconteceu aqui mesmo em Cidreira. Um homem foi acusado de retirar areia de forma irregular numa área de 2 hectares de terra. Após analisar as provas apresentadas pela AGU, o réu foi condenado pela Justiça Federal. Terá de pagar indenização de R$130 mil.
temos espécies ameaçadas de extinção, como o tucutuco. Então, se a gente começa a alterar o ambiente que o tucutuco vive, ele vai ficar mais suscetível à pressão e ele vai ser mais predado, as populações vão diminuir e ele vai aumentar o risco de extinção. Então, nós temos vários animais, além do tucutuco, que, por exemplo, o graxaim, nós temos alguns gatos do mato que ocupam essas áreas de campo e de mato que vão ser afetados por esse tipo de empreendimento se ocorrerem de uma maneira descontrolada. O senhor acha que o meio ambiente, a natureza deve ser preservado ou não? Eu acho que sim. Quase 60 anos depois da chegada da primeira máquina de tatuagem ao Brasil, o preconceito contra os desenhos e pinturas no corpo diminuiu, mas não acabou. No Rio de Janeiro, um candidato teve que entrar na justiça para garantir a participação dele em um concurso público da Marinha. E ele conseguiu. Depois da primeira tatuagem, aos 17 anos, Ana Clara não parou mais. A borboleta no braço foi a 21ª. Eu acho 21 pouco, eu pretendo fechar o corpo inteiro. Pretendo fazer onde tiver espaço para fazer. E coisas diferentes. Arte espalhada. A tatuagem ganhou espaço no Brasil a partir de 1959, quando um dinamarquês conhecido como Lucky Tattoo chegou ao Porto de Santos com uma máquina elétrica. Foi ele quem fez o desenho no braço do surfista carioca conhecido como Petit, imortalizado na música de Caetano Veloso, cantada por Baby Consuelo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço. O experiente tatuador Silvio Freitas explica que, mesmo popularizada, a tatuagem continuou enfrentando muita resistência. Tanto que quando as pessoas vinham para fazer tatuagem na mão, no rosto, no pescoço, muitas vezes eu recusei de fazer. Pô, você tem certeza que você vai fazer uma tatuagem na mão é um lugar que mesmo que você esteja de terno, você não vai conseguir cobrir. Então, só se você estiver usando luva. Então, se tem certeza disso, não quer fazer em outro lugar, muitas das vezes a gente recusou de fazer. A tatuagem já foi vista como uma prática extravagante e até associada a pessoas consideradas pouco respeitáveis perante a sociedade. Com o tempo, o preconceito diminuiu, mas ter no corpo desenhos e inscrições eternas ainda provoca restrições na hora de buscar o mercado de trabalho, principalmente no setor público. Estas fotos são dos antebraços de um morador de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ele precisou acionar a Justiça Federal para garantir a entrada no Corpo de Fuzileiros Navais. Nas tatuagens, há apenas os nomes dos pais e dos irmãos dele. A advogada do rapaz explica que a Marinha alegou desrespeito ao edital. Ele entrou para o concurso público, passou em todas as etapas, inclusive exame médico, esforço físico, e quando chegou na inspeção de saúde, disseram que ele estava inapto. Mas eles falaram com todas as palavras que era devido à tatuagem que estava visível após colocar o uniforme da Marinha, né? Para a magistrada que julgou o caso, a Marinha não levou em consideração uma decisão do STF. O Supremo entendeu que é inconstitucional proibir tatuagens a candidatos a cargos públicos. Então, no caso, a gente não poderia vislumbrar nenhuma ofensa a nenhum valor ou nenhum princípio constitucional. Na verdade, até a própria legislação que se aplica ao caso, ela não inibe a tatuagem de uma forma ampla. É apenas em casos excepcionais em que a tatuagem seja agressiva, ofensiva de alguma forma, discriminatória. Nesses casos, sim, né? Nesse caso, mas aí a análise tem que ser feita caso a caso e de forma excepcional, não como uma regra geral. A decisão de permitir a participação do candidato no concurso foi confirmada em segunda instância. A gente, em pleno século XXI, a primeira ideia que te dá é de preconceito. E aí me faz lembrar lá dos nossos avós, que se via alguém de tatuagem era bandido.
Silvio, que tem o nome das filhas tatuado na perna, hoje administra 3 lojas e emprega 30 pessoas. Ana Clara não esconde que quer seguir o mesmo caminho. Você tatuando, você está aí expondo a sua arte também, de certa forma, como se fossem galerias ambulantes, entendeu? A violência urbana leva objetos, vidas e deixa traumas psicológicos. E quem passa por esses momentos de terror nem sempre consegue superar. Em Pernambuco, uma costureira entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais depois de ter sido vítima de um assalto dentro de uma agência bancária. Ela foi atingida por um tiro. A notícia de mais um assalto a banco em Pernambuco teve um peso diferente para Claudete. Era outubro de 2015 e a mulher que aparece sendo socorrida pelo SAMU é ela. Tinha levado um tiro na perna esquerda. O primeiro tiro que ela escutou foi para quebrar os vidros da agência. Com um tiro, um projeto só, ele botou aquelas paredes de vidro toda ao chão. Assim, os bandidos entraram no banco que fica em Olinda. Claudete tinha acabado de fazer um saque. Aí quando eu vi todo mundo correndo, eu tentei me abrigar, procurar um lugar, né? E o exato momento que eu encontrei meu desespero foi ali, no caixa, debaixo daqueles caixas. Na hora eu senti um tiro em mim, que eu disse, atiraram em mim. Claudete precisou ser internada e passou vários dias no hospital para cuidar do ferimento. Mas a cicatriz do que ela viveu não ficou marcada apenas na pele. O trauma. Problema na saúde. Sempre que eu falo, eu fico dessa forma. Tenho medo de estar nos cantos. Tenho medo de estar dentro de um ônibus. Pernambuco registrou 53 assaltos a banco em 2015, mesmo ano da ocorrência com Claudete. Uma realidade que atinge não só os clientes, mas principalmente quem trabalha nas agências. Por causa da exposição à violência, o trauma psicológico é a segunda maior causa de afastamento de bancários do trabalho, segundo o sindicato da categoria. Porque o primeiro é lerdorte, lesão por esforços repetitivos, mas a questão da síndrome do pânico e questões psicológicas já chegam hoje ao patamar do segundo colocado, principalmente em cargo de pessoas com gerência. Em negociações com o sindicato dos bancários, as agências adotaram algumas medidas de segurança, como a instalação de biombos nos caixas e câmeras de boa qualidade. Com isso, 3 anos depois, o índice de assaltos a banco caiu quase pela metade em Pernambuco, segundo o sindicato. Mas uma das principais reivindicações, a blindagem dos vidros, não foi atendida. A medida evitaria que eles fossem quebrados com facilidade, como no assalto a Claudete. Que os bancos resistem, né? Eles alegam que não é importante e que um vidro blindado, em vez de ajudar, pioraria. Mas nós temos mostrado com estudos que essa situação violenta nos bancos, todo mundo que sofreu assalto foi porque eles quebraram o vidro e entraram na agência. Traumatizada pela violência, Claudete não conseguiu mais voltar a trabalhar. Meu marido é um salariado. Era eu e ele, e hoje é ele sozinho. A bala, que entrou pela perna esquerda, percorreu o abdômen, onde está alojada até hoje. Inconformada com a situação, Claudete entrou com uma ação na Justiça Federal contra a Caixa Econômica. Pediu indenização por danos morais, materiais e estéticos. A vida dela foi abalada. O dano moral é exatamente isso, porque ela entrava ali numa possibilidade de segurança. E depois viu que não tinha nada disso e estava sujeito a todo grau de tormento, como todos os outros têm. Em primeira instância, foram negados os danos materiais e estéticos. Quanto aos danos morais, a Justiça determinou o pagamento de R$ 8.000. Mas Claudete recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em um novo julgamento, a decisão foi reformada. A indenização por danos morais subiu para R$ 25.000. Os magistrados entenderam que o valor definido na sentença anterior era irrisório para um fato tão grave e o trauma psicológico provocado. O tribunal
Regional foi mais sensível, foi mais compreensível com o que ela estava sofrendo. Com a nova decisão da Justiça, Claudete sonha agora em conseguir fazer um tratamento médico para superar o medo que tem até hoje. O principal para a minha vida hoje é a minha saúde de volta, mas vou tentar levar a vida e tenho que levar. Emissoras de televisão não podem aumentar o volume do áudio quando entra um intervalo comercial. Pelo Código de Defesa do Consumidor, isso configura prática ilícita e abusiva. E a Justiça Federal deu prazo para que a União fiscalize as emissoras que fazem isso. Então, Max e Julie abriram a porta do castelo. Alice e Rafael ficam grudados em frente à TV. Não abrem mão do desenho animado. Só que no outro canto da sala, as primas tentam se concentrar nos estudos. E é nessa hora que a dona da casa entra em cena para administrar o barulho. Deixo sempre um volume que dê para as que estão assistindo TV assistirem e as outras duas estudarem. Só que quando entra um comercial nos canais infantis, ou mesmo quando eu estou assistindo outro canal, o volume aumenta, mas aumenta muito, não é uma aumentadinha, aumenta absurdamente, de ter que correr para pegar o controle para baixar. Eu ligo a TV à noite para pegar no sono, né, igual muita gente faz, e aí tá quase pegando no sono e a TV aumenta, assim, do nada, e você perde totalmente o sono, não consigo dormir depois. Até que um dia Maria Eugênia decidiu ligar para a operadora de TV a cabo para saber se esse aumento repentino no som da TV poderia ser um problema técnico. E aí eles me disseram que o problema não era da operadora, que era um problema do comercial. Aí eu peguei e disse que não tinha condição de ficar assim, que eu precisava de uma solução para isso, porque eu até tentei regular com o canal o volume da TV, o volume do aparelho, nada resolvia. Essa alteração de áudio, quando sai da programação normal da TV e entra nos comerciais, tem um motivo. Para especialistas, essa diferença no volume é uma estratégia que algumas TVs usam para chamar a atenção dos telespectadores para os anúncios publicitários. Só o que muita gente não sabe é que há uma lei que proíbe essa prática no Brasil. Em 2001, foi criada a Lei 10.222 para padronizar o volume de áudio nos intervalos comerciais. Mas como as reclamações de consumidores persistiram, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo decidiu investigar uma denúncia feita por uma empresa de comunicação. Houve uma reportagem que, inclusive, contratou peritos, né, para elaborar laudos técnicos sobre essa avaliação do volume. Né, e isso detectou que realmente havia essa variação nos comerciais, né? Um aumento de até 5 decibéis, né? E ainda com uma intensidade maior nos programas infantis. Mas não foi só isso, porque essa época em que isso foi constatado foi em 2011 e já existia essa lei de 2001 determinando que se houvesse uma regulamentação a respeito disso, e ela não tinha passado 10 anos, ela não tinha sido regulamentada ainda. Na época, algumas emissoras denunciadas negaram as irregularidades. Outras alegaram que não cumpriam a lei justamente pela falta de regulamentação. Já a Advocacia Geral da União argumentou que dificuldades técnicas atrasaram a implementação. Quando foi editada a lei, já existiam regramentos que tratavam da questão, só que talvez não com o nível de detalhamento que se exige com a evolução da tecnologia, com a evolução das formas de transmissão. E aí é natural que na administração pública você tenha leis sendo editadas e regulamentações a essas leis também sendo aperfeiçoadas. O Ministério Público entrou com uma ação civil na Justiça pedindo a regulamentação e o cumprimento da lei que padroniza o volume de áudio nas programações. A primeira instância da Justiça Federal em São Paulo determinou que a União estabelecesse critérios para colocar a legislação em prática e fiscalizasse as empresas de radiodifusão. A decisão foi confirmada pelo tribunal, mas a AGU recorreu, alegando que durante o processo judicial a lei foi regulamentada e editou portarias para permitir a fiscalização.
a Anatel editou a portaria 559 de 17 de julho de 2014, em que ela apresenta como fundamento para estabelecer todo o regramento sobre fiscalização dessa questão específica, ela estabelece como fundamento a portaria do Ministério das Comunicações. Então agora a gente precisa saber se afinal essa regulamentação surtiu efeito. Porque a ação tem um objetivo, é proteger o consumidor desse abuso no aumento do volume. Eu espero que isso seja uma solução rápida, né? Que isso aconteça logo e fico aliviada, porque é um desrespeito com o consumidor. Isso é um desrespeito a forma que a gente escolheu para assistir a TV, ao volume que a gente decidiu pôr ali, porque o inconveniente é grande e eu queria isso solucionado o mais breve possível mesmo. A possibilidade de pagar menos impostos e juntar todas as guias em uma só atrai micro e pequenos empresários para o Super Simples, um regime de tributação que tem um cálculo de impostos diferenciado. Mas é preciso cuidado para não ser excluído do programa por problemas antigos da empresa ou dos sócios. Ser dono do próprio negócio, ter uma renda melhor, trabalhar a hora que quiser. Muita gente pensa que é assim a vida de um empresário. Pode conhecer o mundo inteiro, viajar, comer do bom e do melhor e ter muito conforto, né? Um carro novo, zero, tem iate, tem casa boa, carro bom, o cara tem tudo, né? Mas não é bem assim. Há 5 anos, Carlos Alberto decidiu abrir um negócio na área de prestação de serviços gerais e descobriu que a vida de empresário não é nada fácil. O que dificulta ser empresário no Brasil, primeiro, é que os impostos são muito altos, tá? Encargos de funcionários muito altos também. Para funcionar, uma empresa precisa cumprir com as obrigações fiscais estabelecidas em lei. Entre os principais impostos a serem pagos estão o IRPJ, IPI, PIS e COFINS, entre outros. Hoje o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, né? Existe uma edição de novas normas em um volume muito grande diariamente, né? No âmbito dos municípios, no âmbito de estados e Distrito Federal, no âmbito da União. E para facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, foi criado o Simples Nacional. Entre outros benefícios, o regime tem um cálculo de impostos diferenciado. Além de simplificar o cumprimento de obrigações, porque ele une até 8 impostos em uma só guia, ele também tem uma redução da carga tributária e uma redução dos encargos sobre a folha. Existem critérios para adotar o regime, entre eles o valor do faturamento anual, que não pode passar de R$ 4.800.000. São várias vedações, mas a gente pode destacar que empresa que tenha sucursal filial no exterior não pode, aquela cujo qual o sócio dela tem uma participação em outra sociedade com mais de 10% das cotas, sociedades de cooperativas não podem, salvas de consumo, também instituições financeiras não podem optar pelo Simples. Uma empresária da Bahia perdeu o direito de recolher os tributos da empresa pelo Simples, justamente porque não conseguiu comprovar o desligamento de uma empresa que teve faturamento maior que o limite permitido. Depois da ocorrência, a Fazenda Nacional cobrou os impostos retroativos conforme o regime regular. A empresária não aceitou a cobrança e alegou que não fazia mais parte da sociedade. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 7ª turma do TRF1 concordou com o argumento da Fazenda Nacional de que os impostos teriam que ser pagos conforme o regime regular, já que ultrapassaram o valor do Super Simples. Essas exclusões, inclusive, a depender da situação, elas retroagem em relação à causa de exclusão, né? E aí foi exatamente com base nisso que o TRF julgou o caso.
Os desembargadores entenderam ainda que a empresária não conseguiu comprovar que ela se desligou de outra empresa da qual era sócia. Por isso, terá que arcar com os impostos devidos. Carlos Alberto fica atento a esses critérios para não ter problemas com o Super Simples, que é uma ajuda e tanto. As alíquotas são bastante baixas, no caso, dependendo do faturamento, né? Então facilitou bastante. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!